Na última sexta-feira, o Ministério da Agricultura anunciou a suspensão temporária das exportações de carne de frango de 3 plantas da BRF em Santa Catarina. Muita gente tem ficado até inseguro, né, em comprar a carne do frango depois das últimas notícias, essas denúncias sobre irregularidades da produção. Mas o próprio Ministério garante que a medida apenas reforça o compromisso do governo brasileiro com a qualidade do produto que é enviado ao exterior. O secretário de Agricultura de Santa Catarina, Ayrton Spira, está aqui ao vivo com a gente para falar sobre este assunto. Secretário, obrigado pela presença. Parabéns, boa tarde, muito assumindo obrigado. Aí, né? Isso, uma área que o senhor conhece muito bem, né? Conhece muito bem. Boa tarde, eu sou engenheiro agrônomo, administrador de empresas e fiz o meu mestrado e doutorado na área de agronomia, né? E trabalhei 34 anos na IPAGRE como extensionista e pesquisador em Santa Catarina. Então, para mim, a agropecuária, né, é música, né? É onde eu vivi a minha vida profissional inteira. Né? E já pegou no cabo de enxada, você que está em casa, secretário aqui, não tem vergonha de dizer, né? Não, eu sou natural de Itapiranga, filho de agricultor familiar, trabalhei na roça, né? Até ir para o Colégio Agrícola de Camboriú, onde me formei. E meu escola pai, agrícola, como é que era o nome daquele Colégio prefeito lá? Camboriú, não teve um né? prefeito ali que foi prefeito, tu estudou lá também, eu esqueci. E eu trabalhei... Rolinha. Rolinha, sim, foi na minha época, ele foi professor, foi meu professor no Colégio Agrícola, né, o Wilson Plautz. Isso, Wilson Plautz. E ele foi meu professor, nós trabalhamos aí muito tempo juntos, até na extensão rural também, ele foi extensionista. Né? O Hélio Vanelli, que o pai dele foi prefeito Mirim Doce, também estudou lá na escola agrícola. Olha só. Então, mas vamos falar da secretaria e dessa notícia que nós acabamos de divulgar agora. O nosso produto catarinense é um produto que é exportado, né, para muitos países, né, secretário? Mais de 150 países compram carne catarinense e nós temos uma excelência no controle sanitário dos nossos rebanhos e a tecnologia empregada nos nossos sistemas de produção é a melhor do mundo. Né? Nós temos desempenho técnico, zootécnico nas granjas e todo o controle que é feito é muito rigoroso e por isso a qualidade é totalmente assegurada. Não há problemas quanto à qualidade do nosso produto e claro que essa questão que nós vamos discutir agora em relação à BRF é uma questão pontual. É pontual, para deixar bem claro, não se compara, não se generaliza na situação de outras indústrias, outras empresas de Santa Catarina. Essa é mais pontual, que também está sendo resolvida, né? Exatamente. Veja que, primeiro falar da importância nossa, hoje o agronegócio representa 29% do nosso produto interno bruto de Santa Catarina, mas 60% desse nosso produto da agropecuária é de proteína animal. Por isso é tão importante essa credibilidade do nosso produto no mercado internacional. E o que ocorreu agora, né, é que uma empresa, né, no caso, foi suspensa de exportar para a União Europeia. Deixa bem claro. Uma empresa entre todo o nosso grupo de empresas. É bom lembrar que todas as 5 grandes empresas do setor de suínos e aves nasceram em Santa Catarina e ela foi suspensa preventiva e temporariamente por iniciativa do próprio governo brasileiro, do Ministério da Agricultura, só para a União Europeia. Por quê? A União Europeia ela tem um sistema muito rigoroso de controle de salmonela. E existem mais de 2.000 tipos de salmonela e apenas algumas fazem mal à saúde humana. E obviamente nós não temos a presença delas no nosso produto que façam mal à saúde humana. A maioria delas são apenas presentes na criação de aves, onde elas são até endêmicas, mas a União Europeia tem um rigor muito grande. Então, a União Europeia comunicou ao Ministério algumas inconformidades e, em cima dessas inconformidades, o governo brasileiro agora resolveu, então, cancelar ou interromper a emissão de certificados de exportação de carne de frango para a União Europeia para, numa reunião que vai acontecer agora sexta-feira em Bruxelas, as autoridades brasileiras vão esclarecer para a União Europeia o que foi feito, né, para que isso não volte a acontecer e, com isso, poder liberar novamente as exportações. Então, isso acho que vai resolver o problema. E outro aspecto importante, né, sobre o impacto. Nós exportamos para mais de 150 países. E a União Europeia, que é formada por 28 países, ela compra 15,2% agora em 2017 das nossas exportações de frango de Santa Catarina e 10% se tomarmos o Brasil como um todo. Então, a suspensão, a BRF representa 30% dessas 3 plantas, que é a de Concórdia, Chapecó e a de Capinzal, que foram agora suspensas, né? Elas representam 30% das exportações, a BRF representa 30% das nossas exportações para a União Europeia.
Então, em tese, isso vai dar um impacto sobre o todo que nós exportamos, 5%, porque é 30% de 15%. Né? E, ou seja, 95% da produção continua indo normalmente para o mercado externo, né? Todas as outras empresas podem exportar para a União Europeia e a própria BRF está autorizada a exportar para outros países, enquanto perdurar a situação. Mas nós estamos muito otimistas que nessa reunião de sexta-feira a gente possa resolver o problema. Secretário, em relação à pesca, foi quase que parecido também a situação, né, daquele rigor na fiscalização, mas já está resolvida essa questão também? Na pesca, da exportação do nosso produto aqui, principalmente do litoral? Exatamente. No dia 3 de janeiro, o Ministério da Agricultura também, preventiva e temporariamente, suspendeu as exportações de pescado para a União Europeia e nos afetou muito, porque Santa Catarina é o maior produtor de pescados do Brasil, né, 200 mil toneladas. E essa suspensão foi feita porque a União Europeia reclamou, depois de uma auditoria que fizeram, que havia algumas inconformidades, principalmente em relação aos barcos. Havia um compromisso de nós certificarmos os barcos, o governo brasileiro faria uma certificação de cada embarcação e dos locais de desembarque. Isso não tinha sido feito e agora nós encontramos um mecanismo envolvendo o nosso governo do estado, através da SIDASC, nós colocamos médicos veterinários à disposição do Ministério, o Ministério treinou esses médicos veterinários para fazer a vistoria das embarcações, fazer o checklist, e com isso o Ministério certificou as embarcações e então, com base nisso, nós trabalhamos a reabertura das exportações para a União Europeia. Então nós temos o que comemorar, né? Afinal de contas, Santa Catarina, além de gerar emprego, né, qualidade de vida para quem trabalha no campo, tem essa questão das exportações, tanto do pescado catarinense como a agricultura. Vamos falar um pouquinho da agricultura familiar. A sexta-feira eu entrevistei aqui a prefeita do município de Rancho Queimado. Toda a merenda, né, parece que tem uma porcentagem que deve ser consumida da agricultura familiar. Lá ultrapassa mais de 30%, e isso é importante também, né, secretário? É verdade, a nossa legislação exige que pelo menos 30% de toda a merenda escolar, os ingredientes são usados na merenda escolar, venham da agricultura familiar. A maioria dos municípios já cumpre essa lei e alguns ultrapassam de longe esse percentual, que é muito bom. Nosso estado ele tem 195 mil propriedades rurais economicamente ativas e destas, 84% são classificados como agricultores familiares. Então, nós somos o estado da agricultura familiar. Porém, nós somos uma agricultura familiar produtiva, eficiente e conectada com as cadeias agroindustriais. Por isso, aqui em Santa Catarina, a agricultura familiar deixou de ser sinônimo de agricultura pobre. Aqui não é mais o tamanho da área de terra que define o tamanho do negócio da propriedade, e sim a capacidade empreendedora, a competência, o capital investido é que fazem o tamanho. Então, nós conseguimos fazer em pequenas propriedades grandes negócios. E manter o jovem no campo, né? Exatamente. Com essa economia ativa do campo, isso ficou muito claro agora durante a crise, né, que nós estamos passando por uma das piores crises econômicas. Vocês viram que o agronegócio, esse ano de 2017, que fechou a economia, os números agora, cresceu 13%. E aquele 1% de crescimento econômico de toda a economia brasileira, o agronegócio foi responsável por 0,7% desse 1%. Olha a importância que tem, ou seja, a agricultura tirou o Brasil do buraco, né? E aí tem uma questão muito importante. A nossa agropecuária é exportadora. 46% das exportações do Brasil vem do agronegócio e como o mundo não estava em crise, quem estava em crise é o Brasil, aqueles setores conectados com a economia global continuaram produzindo, gerando empregos e andando para frente. E é isso que você viu, principalmente nos pequenos municípios de Santa Catarina, onde o agronegócio é forte. Parece como se a crise não tivesse abatido o setor. E, da mesma forma, resultou em ganhos para toda a economia do estado. Vejam que Santa Catarina tem hoje 6,3% de desemprego, o Brasil tem 13%. Fomos o estado que mais gerou empregos em 2017, com 29.600 empregos, mais que São Paulo, né? E a economia está dando sinais, né, de que nós temos uma boa possibilidade de sair dessa crise. Tanto é que, em 2017, Santa Catarina já cresceu 4,2%. O governo federal está implantando internet na área rural, que interessante também, né, secretário? O Ministério da Ciência e Tecnologia fez um gigantesco investimento num satélite brasileiro de 2,8 bilhões de reais. Esse satélite já está lá em cima,
ele tem uma vida útil de 18 anos de combustível e faz 3 anos que foi lançado e ainda não tinha sido devidamente aproveitado. Agora nós conseguimos negociar com o governo federal a possibilidade de utilizar antenas que captam o sinal desse satélite nas comunidades rurais. Então, 129 municípios de Santa Catarina, no dia 12, assinaram o seu contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia para distribuir esse sinal nas propriedades rurais. Ou seja, estamos trazendo, né, a comunicação para dentro da propriedade rural. Isso faz uma diferença muito grande para atrair o jovem. Sim. Porque se o jovem da cidade tem Facebook, WhatsApp, tem internet, enfim, o jovem do campo também quer isso. E para atrair o jovem, para ser o sucessor do seu pai na propriedade, da sua família na propriedade, o campo precisa apresentar qualidade de vida, esperança, né, condições de realizar os sonhos. E é exatamente para isso que nós estamos trabalhando, melhorar a infraestrutura no meio rural, criar renda, criar oportunidades, e aí a agricultura empreendedora, ela passa a ser uma excelente opção de vida, inclusive, como eu vivi na Austrália, fiz o meu doutorado lá, na Nova Zelândia também, por 2 anos, onde eu fiz mestrado, você nota que as pessoas da cidade invejam, no bom sentido, as pessoas do campo. Um dia nós vamos chegar lá também. Com certeza. Secretário, obrigado pela entrevista. Muito Uma obrigado. boa semana, tá? Obrigado Parabéns pelo trabalho em frente da Secretaria de Agricultura e Pesca também, né? Muito obrigado pela oportunidade. E a gente coloca o BG News à disposição aqui. Estamos sempre à disposição também.